Amém? 1 Reis, capítulo de número 21, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio do Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se te parece bem aos teus olhos, darei a tua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu lhe dê a herança dos meus pais. E então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, a sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, darei outra vinha melhor no seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. E então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora o reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E você diz amém? Podeis assentar? Bendito é o nome do nosso eterno Deus, que nos permite estarmos nessa noite refletindo sobre a sua santa e preciosa palavra. E eu quero falar nessa noite, com a ajuda de Deus e a atenção dos irmãos, sobre valores inegociáveis. Essa história acerca de Nabote é uma das histórias, assim, mais impactantes do Antigo Testamento, carregada de muitos princípios morais, espirituais, que falam aos nossos corações, princípios como integridade, princípios como responsabilidade, princípios como devoção, como fé, como perseverança. E aqui nós vemos um confronto entre Acabe e Nabote, acerca de uma negociação que não progrediu, e não progrediu porque Nabote, ele não aceitou negociar a herança dos seus pais por valores ou por troca, para atender o pedido de um rei mimado, um rei muito mal acostumado, um rei que não tinha parâmetros morais para se basear. Nós vamos ver aqui nessa história alguns personagens muito fortes no Antigo Testamento. O primeiro dele é o Nabote, personagem protagonista da nossa história, mas também nós temos aqui o rei Acabe, que é a figura de um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver aqui no próprio capítulo 21, no versículo 25, que nunca houve em todo Israel um rei como Acabe, que se vendera para fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e isso porque a sua mulher o instigava. Então nós vemos um rei mimado, frouxo, fraco moralmente. Nós vemos uma mulher estrangeira, Jezabel, dominadora, possessiva, agressiva, e nós vamos ver aqui um homem de Deus, que não transigiu com os seus valores para atender às demandas dos caprichos de um rei. E o que eu acho interessante é que nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 21, que você leu aí comigo: depois destas coisas, sucedeu que tendo Nabote, aí começa a história. Mas o versículo 1, ele faz uma conexão com o capítulo 20, que é o capítulo que antecede o capítulo 21, onde fala de um relato de um rei, ou seja, o mesmo rei Acabe, que ele tivera em algum momento
uma certa ajuda de Deus para vencer uma batalha muito importante contra os sírios. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele se levantou para pelejar contra o reino do norte, contra Israel, e ele se levantou contra Acabe. E Acabe era aquele tipo de rei que ele não tinha, assim, força moral. Quando Ben-Hadad, ele se propôs, olha, a tua plantação é minha, os teus filhos são meus, o teu gado são meu, o melhor da sua terra agora é meu. Acabe, então, ele preferiu, em vez de afrontar o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele entregar de bandeja aquilo que Deus lhe confiara como monarca de Israel. Ou seja, quando o seu inimigo, o inimigo de Israel, Ben-Hadad, rei da Síria, se levanta e fala o seguinte, olha, a partir de hoje, tudo que você tem é meu. Ele imediatamente flexibiliza e entrega de bandeja. Só que Ben-Hadad, como viu aquela facilidade por parte de um rei que não tinha força para lutar, ele falou o seguinte, olha, eu não quero somente isso que eu pedi, agora eu quero muito mais. Eu quero tudo que vocês têm. Tudo de valores que vocês possuem, agora eu quero. Então, nesse momento, Acabe, ele olha para os seus conselheiros e fala o seguinte, olha, veja que ele procura pretexto para a guerra. Porque quando ele me pediu, na primeira demanda, na sua primeira proposta, eu imediatamente flexibilizei e lhe entreguei, mas agora ele viu que eu lhe entreguei, ele quer mais. Então ele não quer apenas algumas coisas, ele quer tudo. Deus naquele momento levanta um profeta, fala a Acabe, olha, fica tranquilo, porque o reino de Israel é meu, e eu vou pelejar por vocês. E dá-se a peleja. Israel estava no monte. A geografia, a topografia de Israel favorecia muitas batalhas quando um exército vinha de encontro a eles, porque eles estavam na montanha. Então isso favorecia, eles ganhavam vantagem em cima disso. Só que, no entanto, a vitória não veio por causa da geografia. A vitória veio de Deus, que comprou aquela briga em favor do seu povo, a despeito do governante. O exército israelita, quando atacado pelo exército sírio, derrota eles com uma grande derrota, e Ben-Hadad foge. Um profeta então vai até o rei Acabe e fala o seguinte, olha, veja aquilo que vai fazer, porque Ben-Hadad voltará. Então você tem aí um decurso de um tempo para se preparar, para não transigir, e espere, porque o seu inimigo, ele não vai se conformar de ter saído daqui derrotado, ele voltará contra você. Passado um ano, Ben-Hadad então, ele arma novamente o seu exército, prepara homens para subir, para pelejar contra Israel, porque pensava ele, olha, os deuses dos israelitas são deuses dos montes. Se pelejarmos contra ele no vale, com certeza nós os derrotaremos. Deus então falou através do profeta para Acabe, olha, Ben-Hadad está achando que a peleja foi ganha por uma questão de vantagem estratégica da topografia de Israel. Mas vamos fazer o seguinte, para mostrar que eu sou Deus, vá para o vale, peleje contra eles, e eu lhes mostrarei que eu não sou apenas Deus de cima, mas eu também sou Deus de embaixo. Eu não sou apenas Deus de monte, mas eu também sou Deus de vale. Dá-se a peleja. Novamente Deus dá uma grande vitória ao exército israelita, e Ben-Hadad sai fugido daquela peleja, e um soldado de Ben-Hadad fala o seguinte, olha, eu ouvi dizer que os reis de Israel são reis clementes, por que então você não busca misericórdia diante do rei Acabe, para que você, ao invés de se tornar o inimigo permanente dele, faça uma aliança e sobreviva, porque agora a perda do nosso exército foi muito maior do que a anterior. Você acredita que Acabe,
ele mandou avisar ao rei Ben-Hadad o seguinte: olha, diga para ele que ele é meu irmão, que nós somos fechamentos, que isso aqui vai ficar esquecido, porque melhor é uma aliança com o inimigo do que eu ter que ficar permanentemente tendo que lutar contra ele. O rei Acabe, ele fez aliança com o inimigo. Deus então envia um profeta a se encontrar com ele. E o que eu acho interessante, você pode ler a história do capítulo 20, aonde o profeta ele vai pedir um amigo dele dizendo o seguinte: olha, esmurra minha face, me espanque, porque eu vou me disfarçar para entregar uma profecia a Acabe. O primeiro não quis fazer, mas o segundo então bateu nele, e ele foi ferido, se coloca no caminho em que Acabe estava voltando para casa, para entregar uma mensagem dizendo o seguinte: olha, ó rei, aconteceu uma situação aqui, foi-me confiado um prisioneiro inimigo, e aquele que me confiou esse prisioneiro inimigo disse o seguinte: a tua vida pagará pela dele, se tu o deixares fugir, você ficará preso no lugar dele. E aconteceu que, distraindo-me o meu prisioneiro fugiu. Acabe então disse para ele: tu com a tua boca te sentenciaste, tu mesmo falaste qual é a consequência que você deve sofrer. Pimenta nos olhos do outro é refresco, já viu isso? A gente sempre acha que é com o outro, mas nunca é com a gente. Então aquele profeta disfarçado tira a sua roupa, se revela ali então como profeta e fala o seguinte: olha, assim diz o Senhor, porque deixastes ir Ben-Hadad e fizeste aliança com o teu inimigo, a tua vida pagará pela dele, o teu povo pagará pelo povo dele. Aí diz o versículo 43 do capítulo 20: e foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. O grande problema do rei Acabe é que ele é um rei que ele não tinha convicções próprias. Ele é um rei que não sustentava a sua fé. É um rei que preferia fazer aliança com o inimigo ao ter que enfrentá-lo. É um rei que, quando o inimigo fez uma proposta de tomar parte daquilo que ele tinha, ele preferiu ceder ao defender aquilo que Deus lhe confiara. E aí a Bíblia diz assim, conectando o capítulo 20 com o capítulo 21, e depois destas coisas, Nabote, tendo uma vinha em Jezreel, junto ao palácio do rei Acabe, em Samaria. Queridos, é uma coisa interessante, que o rei Acabe, ele vai chegar para Nabote e vai falar o seguinte: olha, Nabote, dá-me a tua vinha. O rei Acabe, ele já possuía muitas terras, ele já possuía muitas propriedades. O palácio em Jezreel não era o palácio principal, era como se fosse uma casa de veraneio, porque o palácio principal do rei Acabe estava em Samaria. Ele era o filho do antigo rei Onri, e ele tinha muitas posses, mas o que ele queria era expandir cada vez mais o seu território. Ele nunca estava satisfeito, e por nunca estar satisfeito, e por ser fraco, ele, em vez de brigar, preferia fazer alianças. Só que uma coisa muito interessante que eu vejo é que a vinha de Nabote estava ao lado do palácio do rei, ao pé do palácio, e todos os dias, Acabe, quando estava no seu palácio de verão, ele olhava para a vinha de Nabote e via que aquela vinha
era uma vinha extremamente frutífera. O próprio nome Nabote significa frutífero, ou aquele que dá fruto. Nabote foi um homem que durante a seca de Israel, por causa dos pecados de Acabe, ele conseguiu sustentar, mantendo a sua vinha frutificando. E isso incomodou Acabe ao ponto dele desejar aquilo que era do seu conservo. Só que uma coisa que eu vejo aqui muito interessante é que Nabote ele vai começar a cobiçar aquilo que é do outro. Acabe ele vai começar a cobiçar a vinha de Nabote. E a gente tem que tomar cuidado. E aqui eu quero começar a falar sobre um dos problemas muito grandes deste rei, Acabe, que inclusive é o problema de muitas pessoas na atualidade. É desejar aquilo que é do outro. É ter aquilo que não pode ter, porque já tem dono. É possuir aquilo que não deveria possuir. A cobiça é um problema muito grande que faz com que as pessoas queiram aquilo que não pode ter. Acabe não poderia possuir a vinha de Nabote, mas mesmo assim a desejou. Mesmo assim a desejou, tendo muito. Ele queria ter aquilo que ele não tinha, mas que o outro tinha. A cobiça é um grande mal da atualidade. E sabe qual é o grande problema? É que a cobiça, ela está aqui dentro. É um pecado de fórum íntimo. É um pecado que nós muitas das vezes não os manifestamos de maneira que as pessoas saibam, mas no entanto, nós o interiorizamos e revelamos ele através de muitas das nossas ações. A cobiça transforma homens comuns em criminosos. A cobiça transforma os maridos fiéis em adúlteros. A cobiça, muitas das vezes, transforma os políticos idealistas em políticos corruptos. Pessoas verdadeiras e mentirosas, gente de bem, em agentes do mal. Porque alimenta a cobiça no seu coração. O problema de Acabe não era uma necessidade, ele não precisava da vinha de Nabote. O problema dele é o desejo desenfreado. Gente, a ambição, ela é diferente da ganância e diferente da cobiça. Porque a ambição é o desejo legítimo de você possuir com honra aquilo que você almeja. Mas a ganância faz com que você, através da cobiça, seja levado a ultrapassar limites morais e éticos para conseguir aquilo que você deseja. E aí, onde mora um grande problema. Porque enquanto a inveja é uma doença que apodrece a nossa alma, a cobiça é uma raiz silenciosa de muitos escândalos públicos. Tiago, no capítulo 1, versículo 12 a 15, ele diz assim, olha, bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor promete àqueles que o amam. Mas ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, mas cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, a qual depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Precisamos tomar cuidado, para muitas das vezes não vermos se o nosso coração, ele tem alimentado situações e circunstâncias as quais são reprovadas por Deus, porque Acabe alimentou a cobiça dentro do seu coração, e isso levou a fazer a Nabote uma proposta de barganha para poder conseguir aquilo que era do seu conservo. Ele diz o seguinte, olha, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está ao pé da minha casa.
dá-me a tua vinha, para que sirva-me de horta, porque está ao pé da minha casa. Eu gostaria que você assimilasse a vinha de Nabote para aplicação prática nas nossas vidas, como aquilo que você tem, que é de alto valor. A sua vinha pode ser a sua família, a sua vinha pode ser o seu casamento, a sua vinha pode ser o seu chamado, a sua vinha pode ser os seus valores morais, a sua vinha pode ser a sua educação familiar, a sua vinha pode ser a sua comunhão com Deus, a sua vinha pode ser a sua salvação. Nabote, então ele ouve do rei Acabe dizendo o seguinte: dá-me a tua vinha, e eu te darei por ela outra melhor. Querido, naquele momento, pensa comigo, Nabote havia herdado uma vinha dos seus pais, e se você pensar bem, vinha dá muito trabalho. A Bíblia usa por diversas vezes a alegoria acerca das vinhas. Israel é um país que tem muitas vinhas, que da onde se origina o vinho. Só que cuidar de parreiras dá trabalho. O livro de Cantares fala que as vinhas estão sujeitas constantemente a raposas, raposinhas, javalis, a pestes, ervas daninhas. Vinha dá muito trabalho, e Nabote ele herda a vinha dos seus pais, e talvez agora ele tenha a missão de manter aquilo autossustentável, para poder legar isso também aos seus filhos. E quando vem alguém e fala o seguinte: olha, dá-me a tua vinha, porque ela está próxima à minha casa, para que me sirva de horta, e se te há prazer, eu te darei por ela outra melhor. Sabe, o diabo ele sempre vai chegar para você, para conseguir aquilo que ele quer de você, barganhar com algo que do ponto de vista dele é melhor. E sabe qual é o grande problema? É nós acharmos que aquilo que o diabo pode nos oferecer é melhor do que aquilo que Deus nos deu. O grande problema não é a oferta do diabo. O grande problema é o valor que nós damos àquilo que é do diabo, quando comparamos com aquilo que é de Deus para a nossa vida. Acabe diz o seguinte: olha, dá-me a tua vinha, e eu te darei por ela uma vinha melhor. E quantos hoje não estão trocando as suas vinhas com a proposta de receber uma vinha melhor? O diabo chega para você e fala o seguinte: olha, abandona sua mulher, e eu te darei no lugar dela uma mulher melhor. Chega para você, a mulher, diz assim: olha, larga esse esposo, e eu te darei no lugar dele um esposo melhor. Você merece mais. Você merece alguém que te valorize, você merece alguém que te compre flores, alguém que te trate melhor do que esse tem tratado. Eu tenho uma proposta melhor para você. E sabe, com isso, existem muitas pessoas que estão trocando seus cônjuges como quem troca de roupa, como quem troca de carro, como quem troca com algo que não é de nenhum valor. A proposta de Acabe era conveniente e até lucrativa, mas no entanto feria princípios espirituais e familiares extremamente importantes. Extremamente importante. E todas as vezes que nós quebramos princípios, nós vamos quebrar a nossa cara. E sabe o que mais tem acontecido? Pessoas
que vão vivendo uma vida quebrando os princípios, transigindo nos seus valores, não cuidando, não guardando, não zelando por aquilo que Deus deu a ela, e trocando pelas propostas do diabo. E aí as pessoas chegam muitas das vezes aqui quebradas. Às vezes nós vamos fazer gabinete, e quando as pessoas começam a relatar a vida dela, aí minha esposa e eu, a gente fala assim, caramba, o que eu vou falar para uma pessoa tão quebrada assim, tão machucada pela vida? E o pior, muitas das vezes, ela já é consciente. Eu sei que tudo isso é culpa minha, porque eu não valorizei a minha família como eu deveria ter valorizado, eu não lutei pelo meu casamento como eu deveria ter lutado, eu não guardei a minha casa como eu deveria ter guardado, eu não zelei por aquilo que Deus me deu como eu deveria ter zelado, eu vivi de maneira irresponsável, eu vivi de uma maneira que tal transigia com os valores aos quais eu deveria preservar, achando que naquele momento era a melhor decisão a ser tomada, e hoje eu estou sofrendo as consequências amargas de uma troca infeliz que eu fiz com o diabo. Acabe chega para Nabote e fala o seguinte: dá-me a tua vinha, e eu vou te dar uma outra melhor. Ou se tu quiser, eu te darei o dinheiro. Se parece bem aos teus olhos, eu vou te dar o dinheiro que ela vale. A segunda proposta do rei Acabe: eu vou te dar dinheiro em troca daquilo que é teu. E essa proposta tem sido muito usada pelo diabo, e muitos crentes têm caído nela, infelizmente, porque tem transigido com os valores de Deus por causa de barganha, por causa de dinheiro, por causa de uma proposta melhor. E no entanto, muitas pessoas que são apegadas ao materialismo e vivem em função do dinheiro, elas acabam transigindo com os valores do céu, por causa do amor ao dinheiro. Dinheiro é uma bênção, resolve um monte de problema, mas no entanto, não paga pela nossa consciência, não paga pelos nossos valores. Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, o seguinte: olha, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor a ele, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Gente, quantas pessoas que um dia estavam aqui não estão mais, porque transigiram com a sua fé, quando preferiram abandonar o culto a Deus, para poder conseguir ganhar um pouco mais. Gente, se a coisa está difícil, se você está precisando, corre atrás, vai, trabalha em 2, 3 turnos se necessário, mas no entanto, não troque a sua fé por um pouco de dinheiro a mais no seu orçamento familiar. Sabe por quê? Porque essa troca não envolve somente dias de culto, muitas vezes envolve tempo de qualidade com a sua família. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: ó, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Nabote, quando ele ouviu aquela proposta do rei Acabe, dizendo o seguinte: ó, dá-me a tua vinha e põe preço nela que eu vou pagar. Põe preço na sua vinha que eu vou pagar. E quantas pessoas não estão se vendendo ao diabo por causa de dinheiro? Quantos não são aqueles políticos idealistas que se elegeram com voto cristão, porque disseram: quando eu chegar lá eu vou fazer diferença, e quando chegaram lá, fizeram igualzinho, se venderam ao sistema, se tornaram corruptos, venderam a alma,
traíram aqueles que lhe confiaram o seu voto, porque preferiram dar mais vazão às suas vontades e cobiças materiais, do que honrar os seus valores morais e espirituais, e aqueles que deram a eles um voto de confiança, para que eles vierem ter uma cadeira num departamento público. Acabe era esse tipo de gente, um homem vendido, um homem que transigia com os valores morais aos quais o seu povo seguia, um homem que, quando recebeu a proposta do rei Ben-Hadad, ele preferiu entregar aquilo que lhe foi pedido. Só que, no entanto, ele bateu de frente com um homem de princípios inegociáveis, de valores inegociáveis, porque ele achou que, porque ele era um vendido, todos eram vendidos como ele. Ele achou que, assim como ele entregou fácil para Ben-Hadad parte daquilo que era do seu reino, Nabote também entregaria. Ele achou que todos agiriam como ele é. Só que, no entanto, um grande erro nosso como seres humanos é medir os outros com a nossa régua. Acabe era um homem vendido, mas quando ele chegou diante de Nabote e falou o seguinte: ó, dá-me a tua vinha, e eu te darei outra melhor, ou então põe preço nela e eu vou pagar o que ela vale. Nabote falou o seguinte: não, guarde-me o Senhor, que eu lhe dê a herança dos meus pais. Nabote, ele ouve aquela proposta indecente do rei Acabe, mas, no entanto, ele responde com um resoluto não. Ele diz não. E, gente, o porquê que ele diz não? Primeiro lugar, por que ele diz não? Porque ele conhecia a palavra do Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor. Em Levítico 25, 23 diz que uma propriedade herdada não poderia ser passada ou vendida para outra pessoa que não fosse da sua família ou da sua tribo. Não deveria ser vendida, não poderia, ela poderia ser até arrendada, mas não vendida. Era um princípio simples, mas que Deus havia colocado isso lá no livro de Levítico, através de Moisés, para dizer o seguinte: olha, propriedades herdadas vão permanecer na família, não podem ser vendidas. Aquilo que você conseguiu com o seu esforço, aquilo que você conseguiu com o seu trabalho, você pode vender, mas aquilo que você herdou, não. A lei proibia a venda permanente de heranças familiares. E a resposta a Acabe, por parte de Nabote, foi o seguinte, ó: mesmo diante daquela oferta generosa, Nabote priorizou a obediência a Deus aos seus interesses pessoais. A nossa obediência a Deus, ela tem que ser maior do que qualquer pressão ou oportunidade que contraria os princípios da nossa fé. Quantos crentes não estão barganhando com aquilo que Deus lhe deu, porque não leem, não estudam e não vivem a palavra de Deus? Sabe por que muitas vezes você transige com aquilo que a sua fé declara? Porque você não conhece a palavra de Deus. Nabote conhecia a palavra do Senhor. Ele falou assim: guarda-me o Senhor, de que eu lhe dê a herança dos meus. Nós estamos vivendo uma geração extremamente fraca, fraca moralmente, fraca espiritualmente, fraca de valores que são do reino, porque não conhecem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus, e por isso estão sempre sofrendo derrotas e cedendo às propostas do diabo, porque não entende aquilo que a palavra de Deus diz para ele. Nabote conhecia a palavra do Senhor, e ele falou o seguinte: guarda-me o Senhor, de que eu venda, de que eu lhe dê a herança dos meus pais.
Segundo motivo que eu acredito que Nabote fez com que rejeitasse a oferta do rei Acabe, é porque ele temia Deus. E o temor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. E sabe por que muitos estão cedendo às propostas do mundo, da carne, do diabo? É porque não temem mais a Deus. As pessoas até amam, mas não temem. As pessoas amam ao Senhor, mas não têm temor para poder resistir às propostas do diabo. Nabote disse: guarda-me o Senhor, guarde-me o Senhor. E sabe o que eu achei interessante dessa expressão, guarde-me o Senhor? Que Deus me livre de mim mesmo. Guarda-me o Senhor. Ele não falou, guarda-me o Senhor, de que Nabote tome a minha vinha. Ele pediu para que Deus o guardasse dele vender, dele dar. Sabe qual o grande problema? É que Nabote, ele está dizendo que Deus me guarde, de que eu venha transgredir um mandamento, quebrando os princípios da palavra do Senhor. Às vezes oramos, Senhor Deus, livra-me do mal, livra-me do homem sanguinário, da bala perdida, sabe aquela oração de crente? Da peste do meio-dia, da mortandade que assola a meia-noite, livra-me, Senhor, dos acidentes. Mas quantas vezes você orou, Senhor, livra-me de mim mesmo? Sabe, porque nosso maior inimigo não é aquele que vem de fora, mas é aquele com o qual você convive 24 horas por dia, aquele com o qual você olha no seu espelho todas as manhãs, aquele que está com você, que é você. O nosso maior inimigo não é o diabo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. O maior vilão da nossa história somos nós. E Nabote está dizendo, Senhor, guarde-me, de que eu ceda a pressão do mundo, de que eu ceda a pressão do meu inimigo, de que eu ceda, que eu venda, de que eu transgrida a tua palavra. A falta de temor faz com que nós venhamos transgredir, ir além daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nabote, ele orou, Senhor, me preserva, Deus, não deixa eu pecar, não deixa eu falhar, não deixa eu errar, não deixa eu ir além dos limites que a sua palavra me impõe, não deixa eu transigir, Senhor Deus, com a sua vontade na minha vida, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, livra-me de mim mesmo. Terceiro motivo pelo qual acredito que Nabote rejeitou a oferta do rei Acabe, é porque ele sabia que o valor da sua herança não era monetário, mas era um legado espiritual. Sabe, quanto vale a sua santidade? Quanto vale a sua comunhão com Deus? Quanto vale a sua vinha? Quanto vale a sua família? Você consegue colocar preço nisso? Você consegue mensurar o valor do casamento que Deus te deu? Talvez você não consiga, mas o diabo sabe. É por isso que a oferta dele é sempre maior do que aquilo que você imagina que realmente a sua vinha vale. Porque o diabo sabe. O diabo sabe o preço da sua santidade. Jesus Cristo falou o seguinte, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, porque te é melhor entrar no céu caolho do que com os 2 olhos ser jogados no inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança-o fora, porque te é melhor entrar no céu maneta do que com as 2 mãos você ser lançado no inferno. Sabe,
o preço de uma prótese de uma mão, com movimentos, a gente nem aqui no Brasil tem. É coisa muito cara. E a gente não valoriza. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, mais vale você perder um membro do seu corpo do que perder a sua santidade para com Deus. Nabote, ele não estava disposto a transigir com a sua obediência a Deus, ainda que o preço que Acabe lhe tenha proposto tenha sido alto. Nabote, ele permaneceu fiel. Ele poderia ter cedido, mas ele preferiu não ceder. Ele preferiu a obediência à lei de Deus e a sua consciência. A Bíblia tem registro de várias pessoas que preferiram, assim como Nabote, abrir mão até mesmo da sua vida, do que transigir com a sua obediência a Deus. Quer ver um exemplo? Misael, Ananias e Azarias, que nós conhecemos eles na escolinha bíblica como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esquentaram a fornalha 7 vezes mais e falaram o seguinte: olha, quando vocês ouvirem um som da gaita, do pífaro, da sambuca, vocês haverão de se prostrar, porque se não prostrarem perante os meus deuses, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Os meninos responderam ao rei Nabucodonosor: o Deus ao qual nós servimos, Ele pode nos livrar, e nós estamos crendo que Ele nos livrará, mas todavia, fica tu sabendo que ainda que Ele não nos livre, nós não nos curvaremos perante a estátua que levantaste, nem adoraremos aos seus deuses. Meninos que estavam dispostos a morrer, mas não transigir com a sua fé. A Bíblia tem vários outros exemplos, assim como Nabote, de homens que não negociaram a sua fé. Homens como José, homens como Daniel e tantos outros. Mas, no entanto, o que o mundo nos ensina é que é mais fácil abrir mão dos princípios do que a própria vida. É mais fácil escolher a infidelidade para com Deus do que ser fiel para alcançar a eternidade. Só que, no entanto, a palavra de Deus para mim e para você aqui nessa noite é: não abra mão da eternidade para viver um momento, mas abra mão de qualquer momento em prol da sua eternidade para com Deus. E, gente, servir a Deus aqui no Brasil é muito fácil. Eu estava lendo hoje à tarde o portal Portas Abertas, que é um portal missionário, e ali tem um relato do último censo que foi feito acerca dos cristãos assassinados pelo mundo. Cerca de 13 cristãos morrem por dia por não negarem a sua fé. A cada 2 horas, um irmão meu e seu na fé em Cristo é assassinado por não negar o nome de Jesus, por não transigir com a sua fé. Pessoas que escolheram morrer por Cristo do que viver sem Ele. E eu já disse aqui em outras oportunidades, se você ainda não está pronto a morrer por Cristo, você ainda não está pronto a honrá-lo com a sua vida. Porque para morrer por Cristo basta alguns segundos, mas para viver para Cristo basta uma vida inteira de renúncia. É todo dia você fazer morrer a sua carne, é todo dia você negar a si mesmo, é todo dia você abrir mão das suas vontades, dos seus caprichos, das oportunidades do diabo, de sentar à mesa com o diabo, para poder agradar o coração de Deus. Enquanto nós não estivermos dispostos a morrer por amor a Cristo, nós não estamos prontos ainda a viver para Ele. E não são poucos os que têm trocado a sua herança no céu pelos prazeres da terra, que têm negociado a sua santidade pela aceitação no mundo, têm vendido seus ministérios em favor de famas e curtidas,
famílias que estão sendo entregues ao diabo em trocas de prazer e posição social. João vai dizer: filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Não ameis o mundo! E nós muitas vezes estamos fazendo concessões que não deveríamos fazer. E sabe, o diabo, ele não precisa ter 100% de você. Ele só precisa de 1%. Porque ele sabe que 99% para Deus não serve. Ele não quer tirar você totalmente da igreja. A estratégia do diabo hoje, muitas vezes, é deixar você aqui dentro, mas com parte da sua vida entregue a ele. Ele não quer 100% da sua vida. 1% já basta, porque ele sabe que 99% para Deus não serve. Nabote, ele é um homem de valores inegociáveis. E ele chegou para o rei Acabe e disse: olha, guarde-me o Senhor, de que eu lhe dê a herança do meu pai. Naquele momento em que Acabe recebe a resposta de Nabote, a Bíblia diz que ele vai para casa triste, magoado. Chega em casa, ele vai, não come, sobe para o seu quarto, vira o rosto para a parede e fica ali desgostoso. Jezabel, sua mulher, chega para ele e fala o seguinte: olha, o que há contigo, meu marido? Por que você está aí com essa cara triste, emburrada e não quer comer? E aí ele vai contar para ela: olha, mimado, eu falei para Nabote, nosso vizinho, para ele me vender a vinha dele por dinheiro ou por troca de uma vinha melhor, mas ele disse: guarde-me o Senhor, que lhe ceda a herança dos meus pais. Sabe, Acabe, ele não tomou a iniciativa de mandar matar Nabote para possuir a sua vinha, porque ele sabia que a lei proibia ele, como rei, de tomar à força a vinha de alguém. Mas, no entanto, ele, quando ouve aquela palavra, ele volta para sua casa triste, e sua mulher vai então chegar para ele e falar o seguinte: olha, porventura, tu não reinas sobre Israel? Você conhece a história desse casal. Acabe, um rei vendido, que não queria briga, mas apenas fazer aliança, fez uma aliança com os sidônios, casando-se com Jezabel, filha de Etibaal, que era sacerdotisa de Baal. E quando esta veio para Israel, ela promoveu de uma maneira muito intensa o culto a Baal. Acabe, um rei fraco moralmente, fazia tudo aquilo que a sua esposa desejava. Então, quando ela ouve que o seu marido está triste porque alguém lhe negou ceder uma propriedade, ela fala o seguinte: olha, como isso? Porventura você não reina sobre Israel? Porventura tu não é o rei? Porventura o rei não tem domínio sobre tudo e sobre todos, não faz o que quer? Gente, Jezabel, ela, com essa palavra, ela demonstra que ela não compreendia os valores pelos quais os israelitas viviam, porque ela era de uma cultura pagã. Então ela achou ridículo o posicionamento de Acabe de ficar triste de alguém lhe ter negado vender uma propriedade, porque na cabeça dela da onde eu sou,
Quando eu quero alguma coisa e a pessoa não quer me vender, eu vou lá e tomo. Da onde eu sou, quando alguém me nega alguma coisa, eu vou lá e pego a força. Porque ela vivia por princípios totalmente diferentes dos israelitas. Os valores dela eram outros, completamente diferentes. Ela não entendia o porquê os israelitas viviam por uma regra dada por um Deus invisível a um homem velho no topo de um monte. Então ela diz: porventura tu não governas no reino de Israel? Sabe qual é o problema do jugo desigual? É que a pessoa nunca vai entender, porque você vive pelos valores aos quais você vive, porque você norteia a sua vida pelos limites morais que a palavra de Deus impõe. As pessoas nunca vão aceitar que um livro antigo com mais de 2000 anos que foi escrito continue regrando a vida de um homem moderno. As pessoas nunca vão entender por que você ora, por que você vai à igreja, por que você lê a Bíblia, por que você faz aquilo que você faz ou deixa de fazer aquilo que você deixa de fazer. Sabe, o mundo olha para a gente e fala o seguinte: eu não quero ser crente não. Espírito de Jezabel. Por quê? Porque crente não pode fazer nada. Eles têm um conceito para a gente dizendo o seguinte: crente não pode fazer nada. Crente é cheio de limitação, não pode isso, não pode aquilo. Só que a diferença não é que a gente não pode. A diferença é que a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não sou escravo dessas coisas. Então, apesar de poder fazer, eu opto por não fazer, para agradar a Deus e preservar a minha vida. Viver um estilo de vida santa não é um estilo de vida cheio de proibições, de regras. É um estilo de vida que agrade a Deus e honre o propósito para o qual Ele nos criou. O mundo acha que felicidade é beber, é usar drogas, é farras, é fazer aquilo que eles fazem para ter momentos de felicidade. Não, felicidade não é você fumar um cigarro, felicidade não é você fumar uma maconha, felicidade não é você aplicar uma droga na sua veia, não. Felicidade é você viver em comunhão com Deus através do Espírito Santo. Felicidade é você ser livre de vícios, não depender de um subterfúgio para aliviar a sua ansiedade e necessidade de algo que possa matar a sua infelicidade. Felicidade é você ter comunhão com Deus. A gente não precisa de balada, isso é porque a gente tem culto, e culto é muito melhor. Muitas pessoas gostariam de estar aqui essa noite e não estão, sabe por quê? Porque elas, se achando livres, são escravas do diabo, nesse momento estão aprisionadas por Satanás, vivendo em seus pecados, acreditando que isso é verdadeira liberdade. Não, verdadeira liberdade é você poder estar na presença de Deus, é você poder abrir a boca e exaltar ao nome do Senhor, é você poder chegar aqui num culto de domingo à noite, sóbrio, no domínio da sua vontade, e não depender de nada para te dar um alto astral, porque você tem algo que o mundo não tem: a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso é verdadeira liberdade. E agora eu caminho para encerrar. O que acontece quando os justos não negociam os seus valores? Jezabel orquestrou um plano para matar Nabote. Ela escreveu cartas aos anciãos de Jezreel, dizendo o seguinte: olha, façam um jejum consagratório, contratem 2 homens filhos de Belial, 2 homens marginais, para mentirem e defamarem Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois da sentença determinada,
levem ele para fora da cidade e o apedrejem para que morra. O plano aconteceu como ela orquestrou. Proclamaram um jejum, mascararam uma estratégia maligna para matar um homem inocente. Nabote vai sofrer agora uma grande injustiça por parte dos reis e vai morrer. Mas, no entanto, Nabote morreu, mas ele não cedeu. Nabote morreu, mas ele não se vendeu. Nabote foi fiel até a morte, e hoje nós estamos falando dele aqui, como um exemplo de um verdadeiro homem de Deus, porque ele preferiu não transigir, ele preferiu não ceder, ele preferiu não se vender. E sabe qual é o grande problema hoje da nossa geração? É que nós não somos a geração dos mártires da fé, mas somos a geração dos apóstatas da fé. Pessoas que transigem com o mal e fazem aquilo que é errado, porque estão negociando a sua fé com o mundo. Estão cedendo terrenos da sua vida para o diabo. Nabote preferiu morrer, mas ele preferiu não negar o seu Deus. Nabote, diferente de Sansão, que falamos na última mensagem, foi um homem que não somente morreu, mas que viveu pelos seus princípios e valores, pelos quais ele vivia para agradar a Deus. E aí, caminhando para o final da mensagem, com quem você se assemelha na história da Bíblia? Você se assemelha com Nabote? Ou você se assemelha com Acabe? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que negociaram a sua fé, e os seus fins foram trágicos. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Judas vendeu o seu senhor por 30 moedas de prata. Saul negou a sua obediência a Deus para poder agradar o povo. Demas, companheiro de viagem de Paulo, amando o presente século, abandonou o seu ministério, indo para Tessalônica. E tantos outros exemplos negativos que a Bíblia registra, de pessoas que se venderam, e mostra como o fim deles foi trágico. A Bíblia vai dizer assim: o meu justo viverá por sua fé. A eternidade com Deus será habitada somente por aqueles que não negociaram a sua fé. E aí, a história vai registrar o seguinte: que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nabote morreu. Jezabel volta para casa e fala a Acabe: Acabe, desce e toma posse da vinha, porque Nabote é morto. E pelos motivos pelo qual ele morreu, ele perderia o direito de todas as suas propriedades. Acabe desce para a vinha para tomar posse. Deus manda o profeta Elias encontrar-se com ele na vinha. E quando Elias chega para Acabe, ele diz o seguinte: olha, além de matar, tu tomaste posse da herança? Acabe se revolta e fala o seguinte: já me encontraste, inimigo meu? Elias disse: sim, eu te encontrei, meu inimigo, porque você se vendeu para fazer aquilo que é errado diante de Deus. Você é um vendido, mas matou o inocente que não se vendia. Por isso assim diz a palavra do Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu sangue. E também diga para aquela mulher
aquela louca da sua mulher, que Deus vai atrás dela, e os cães comerão a sua carne, e ela nem digna de enterro terá. E tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. Acabe foi exterminado, Jezabel morreu e os cães comeram o seu corpo. Nabote morreu, mas porque ele não cedeu, hoje ele tem uma herança muito maior do que aquela que ele deixou aqui na terra. E aí eu te pergunto, quanto vale a sua herança? Eu convido o grupo de louvor a estar aqui, e eu convido a você a ficar de pé. Quanto vale a sua herança? Quantos não estão vendendo a sua santidade por uma noite de prazer? Quantos não estão trocando o seu chamado por um contrato de trabalho? Quantos não estão trocando a sua salvação por uma concessão, achando que por causa da aceitação vão conseguir alcançar os seus objetivos? Essa história de Nabote nos ensina que a herança do Senhor, ou seja, aquilo que Deus nos deu, é inegociável. E a sua oração, que foi a resposta que ele deu a Acabe, seja nossa: guarde-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais. Não esteja você disposto a perder o céu por um lugar aqui na terra. Não esteja você disposto a perder a aceitação de Deus pela aceitação dos homens aqui na terra. Assuma uma posição diferente e resoluta como Nabote, que prefere ser morto a ser vendido, que entende que fidelidade não é um negócio, mas um voto eterno. Não negocie a sua adoração, não negocie os seus valores, não negocie a sua fé. E aí eu tenho certeza, Deus vai te honrar. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de pedir graça a Deus para que você possa resistir firme às propostas do diabo, porque eu sei que todos os dias o diabo vem com uma proposta imoral e indecente para nós. Ceda um pouco, faça uma concessãozinha aqui, e no fim vai terminar tudo bem. Só que ele sabe que isso é a sua derrota, que isso é a sua desgraça, que isso é perdição para você. Seja como Nabote, opte por viver para Deus, e se preciso for, morrer para Ele, mas não ceder a herança que Deus te deu. E nós temos uma herança muito maior, que foi a herança que Nabote recebeu, a nossa herança no céu, a nossa herança celestial. Não troque isso por nada na sua vida. Não troque a sua comunhão com Deus pela comunhão com seus amigos. Não troque a eternidade por alguns momentos aqui na terra. Não faça isso. Pelo contrário, abra mão de tudo para que você possa viver uma vida onde você honre a Deus. Para que um dia, quando você estiver diante do seu Senhor, você possa ouvir as palavras que eu anseio ouvir do meu mestre: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, agora eu sobre um muito eu te colocarei. Entra para a posse do reino, a herança que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Querido, sucesso não é aquilo que você conquista na terra, é aquilo que você conquista no céu.
é aquilo que vai durar para a eternidade, é aquilo que faz com que toda a nossa vida de sacrifício, de renúncias aqui na terra, vala a pena. E Deus nessa noite está te chamando para reafirmar com você a sua fé, para que você possa entender que você não pode ceder 1 milímetro sequer do espaço da sua vida para o seu inimigo, que você não pode de maneira nenhuma fazer nenhum tipo de concessão com aquele que quer roubar a sua alma. Que você seja uma pessoa que não se venda, mas que pelo contrário se guarde para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai amado,